Olá, gente, tudo bem? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a Receita Federal e a prova discursiva da FGV. Lembrando que eu vou falar exatamente no momento em que o edital ainda não está publicado. E por que estou falando? Porque minha caixa de e-mail lotada de dúvidas, dúvidas e tal. Não é? Quem está no curso ali com a gente no turno de redação concurso já sabe. Até falei, gente, olha, a gente deu as primeiras questões, vamos aguardar um pouquinho, porque o edital está bem perto de sair, para que a gente possa fazer a adequação necessária, tá? Para ficar uma coisa bem localizada. Enquanto isso, né, até para sanar algumas situações, para diminuir um pouco a ansiedade, eu vou explicar o que a FGV geralmente, né, cobra na sua prova discursiva, como cobra, na verdade. Aliás, é mais como cobra do que aquilo que cobra, não é? E com base em que vou fazer isso? Com base, primeiro, naquelas informações que são tradicionais de edital, quaisquer editais da FGV que você pegar. Esse rol de informações que vocês estão vendo aqui nesse slide do Turma de Redação Concursos, você tem isso em qualquer concurso. E vou também associar aquilo que acontece no pós-concurso, por exemplo, de que a gente que é professor tem testemunha, por exemplo, o que os espelhos dizem, o que os procedimentos na discursiva, não é? Ali elaborada pelos alunos estão falando, tá? Tudo bem? Beleza? O pessoal tá um pouquinho escuro aqui por causa do mau tempo, principalmente. Vamos lá. Primeiro, né, para quem não me conhece, meu nome é Júnia Andrade Viana, sou professora de discursivas e de língua portuguesa mais de 2 décadas para concurso público, tá certo? Então, tudo que você imaginar sobre Receita Federal que tenha aparecido em relação à discursiva, né, já passei por isso, tá? Então, atenção, gente, vamos falar sobre as regras tradicionais da FGV e eu vou preenchendo aqui essas regras com o que acontece na prática, para você entender para que lado a banca caminha e qual é o teu procedimento, tá? É claro que quando sair o edital de fato, as nossas turmas vão passar por todo um ajuste para ficar bem adequado a este edital. Pessoal, as questões discursivas da FGV versarão sobre temas afins à área de conhecimento escolhida pelo candidato. Bacana. Esse tipo de informação tem todo edital da FGV. Por quê? Porque a FGV vai mexer com aqueles conhecimentos específicos de área. É claro que quando a gente fala em conhecimento específico, ainda não dá para fechar para a Receita Federal qual é o alcance, tá? Porque pode ser que a banca cobre COMINT, né? Pode ser que ela cobre legislação tributária, legislação aduaneira, a gente não sabe qual vai ser o recorte, tá? Então, será que ela vai cobrar contabilidade ou não na discursiva? Então, tem uma série de questões, né? Por isso que eu sempre peço, assim, quando tá pertinho de sair o edital, falar aguarde, porque senão a gente fica treinando, depois tem que refazer o jogo, tá? Então, atenção, esse é o primeiro dado. O segundo dado, mas ainda dentro desse dado de conhecimento, da área de conhecimento escolhido pelo candidato, acontece uma situação que torna a discursiva um pouco previsível, de certo modo, tá? Por exemplo, vou citar um concurso como exemplo para você ter uma noção. O concurso do Senado Federal, o cargo mais concorrido era de analista legislativo, né, da área processual, área de processo legislativo. E quando você abria o rol de conhecimentos específicos ali, era um rol bastante extenso, né, de conhecimentos específicos, porque pegava a Constituição, no momento em que ela tratava dos poderes, pegava os regimentos, regimento interno do Senado, o regimento comum entre o Senado e a Câmara e um calhamaço de assunto. Mas eu falava para o aluno, olha para a tua competência específica, sempre, sempre, sempre. E ainda falei assim, olha, naturalmente essa banca vai concentrar a cobrança dela no processo legislativo. A tendência é muito grande de ela fazer isso. Por quê? Porque ela vai associar a sua explicação, não é, teórica, ou seja, que você sabe sobre a lei, a uma aplicação prática disso. É uma banca que te cobra uma competência propositiva, que vai separar você que estuda muito daquele outro concorrente que meramente expõe a lei, que tem um caráter burocrata, não é? Basicamente, a banca não quer isso, ela não quer esse perfil. Ela tem que identificar qual é o servidor que domina a lei, mas que tem um caráter gerencial. E que caráter gerencial é esse, gente? É a capacidade de esclarecimento, a capacidade de pegar uma linguagem técnica e de fazer uma tradutibilidade dessa linguagem
para, não é, uma área alcançada pelo cidadão comum. E aí você vai entender como que isso se processa, né? Eu vou mostrar aqui alguns recursos, são vários recursos para isso, mas eu vou mostrar alguns, tá? Aí, voltando àquele caso, como eu falei para vocês, não é, do analista legislativo, podia ter caído um monte de coisas, né? Mas eu falei para os meninos, olha, quando a gente pensa em processo legislativo, a gente pensa o quê? No basicão primeiro, né? Na lei orgânica, na lei complementar, né? A parte processual desses dois elementos é muito basilar. Isso aí a banca ela não quer, ela vai trazer algo fácil, tá? Mas ela vai trazer algo fácil que dentro do aspecto da tramitação das leis é algo que está bem em voga. Então, uma lei ordinária, uma lei complementar, aquilo passa todo santo dia quase, não é? Mas uma medida provisória, não é? Uma PEC, por exemplo, um veto, uma tramitação de um veto, não passa sempre todo dia, mas pode estar em voga. Então, tanto que eu tinha chamado a atenção para esses 3 instrumentos. Não deu outra. O que meus alunos enfrentaram? Medida provisória, né? E a via discursiva nesse sentido, tá? Tratando de parte dos aspectos que foram cobrados ali naquele concurso público. Tranquilo? Pode, tanto que até hoje, né, no momento em que eu gravo a aula, ainda não saiu a fase recursal, só tem um aluno praticamente daquela turma, uma turma de 99 alunos me falando sobre recurso. Só um mesmo, não tem, os outros ainda não vi, e naturalmente as notas devem ter sido altas. Por quê? Porque sempre vocês vão ver aqui pelas dicas que eu vou passar para vocês, a gente não se preocupa apenas, né, naquela questão de aproximar do tema, mas sobretudo em escrever de acordo com aquilo que a banca privilegia, tá bom? Então, muita atenção aqui comigo. Quando a banca fala, então, dessa tarefa, né, associada à área de conhecimento, gente, vem aqui. A banca vai te cobrar, sim, a teoria, tá? Vai te cobrar, sim, uma teoria. Não será um assunto difícil, mas será um assunto que está em voga. Provavelmente um assunto que está lá vamos dizer assim, na crista da onda da jurisprudência. Provavelmente. Mas não é que a banca vai cobrar jurisprudência, vai ser difícil. Não, ela tem um caráter muito interpretativo. Ela te faz trilhar um caminho para você conseguir responder. Tá bom? Então as dicas que eu espero passar para vocês aqui vão nesse sentido. Então, quer dizer, você apresenta a teoria, você precisa pensar na aplicabilidade, tá? Desta teoria, certo? Como que isso é visto na prática? E de que modo você pode demonstrar esse caráter mais gerencial na sua escrita, né? Mostrar que você é o fiscal que de fato a Receita Federal procura, né? E a FGV pode selecionar. Pessoal, por meio olha só, atenção, por meio de aspectos de proposição, que a gente chama de mecanismos, tá? De execução, mecanismos, meios de execução, certo? Que a gente chama até de exemplos práticos, tá bom? Como assim? É muito comum a banca, por exemplo, pegar uma norma que tem um objetivo. A norma trata de uma questão única, e não de vários aspectos, assim, não é uma norma tão complexa. E ali ela pega uma norma mais simplória, tipo a lei do simples, tanto eu trouxe um exemplo para vocês. E lá tem não é exatamente o objetivo daquela lei. E depois vem os requisitos. Então é sempre assim, requisitos para, né, ser enquadrado dentro daquele objetivo daquela lei, para ser alcançado por aquela lei, as vedações ou exceções. Então a FGV vai atrás desse tipo de dispositivo normativo e que tem alguma mudança. Por quê? Porque ela vai fazer perguntas bem concentradas. Tá bom? Então ela trabalha bem desta forma, tá? Outra, você pode então dar aplicabilidade por meio, né, de citar exemplos de enquadramento, né? Olha, vamos supor que ela faça uma pergunta muito geral sobre o simples. Se enquadra no simples, por exemplo, né, aquele contribuinte que tem uma renda anual, né, que ofere uma renda anual bruta de 360 mil reais ou até 4 milhões e 800 mil. Então, aí você mostra que enquadramento é esse. Então, quer dizer, esse caráter propositivo é o que a banca busca no candidato, tá? Então, ele acontece dessa forma. Ele acontece também, pessoal, não é por meio da reescrita ou da paráfrase, né, que nós chamamos de caráter de tradutibilidade. Então, aqui por meio da paráfrase,
A maioria não vai fazer isso, infelizmente, ou felizmente, né? Depende. O que é o caráter de paráfrase? Sou eu explicar alguma coisa e assumir um tom professoral. O que é o tom professoral? Eu reexplicar aquilo de modo prático, ou seja, de modo mais simples de entender. Por isso que o português é muito cheio de recursos que vão levar você a apresentar aquele tipo de resposta, tá bom? Certinho? É claro que quando vocês pegam um padrão, um espelho da FGV, vocês não vão encontrar isso que eu estou falando dessa forma. E eu sempre falo para os alunos, gente, espelho não é discursiva. Espelho é um norte propositivo apenas para o corretor e para o aluno ter um embasamento para fazer recurso. Espelho é isso. Espelho não é discursiva. Podem ver que os espelhos da FGV são muito mecânicos. Tá? É isso, pá. É aquilo, pá. Mas nem sempre é assim também, tá bom? Mas o que ela gosta de ver é redação, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou provar por quê. Então você pode explicar melhor aquilo que é muito técnico. Então você vai sair daquela linguagem burocrática e sempre pensar de que forma aquela linguagem atingirá o outro que está lendo. Não é? E tem que pensar não nesse outro como especialista, mas nesse outro num sentido leigo. Tá? E eu vou te dar um exemplo para você visualizar esse servidor que a FGV quer. Imagina, por exemplo, que exista um programa de entrevista, né, numa rede de TV ali local. É sempre muito comum eles chamarem alguém, algum especialista para falar sobre aquele assunto. Sei lá, sobre declaração de imposto de renda, chamar o auditor fiscal da Receita Federal para o cara explicar o que pode, o que entra, não entra na declaração, né, o que é tributável e o que não é. Chama alguém do PROCON para falar sobre direito do consumidor, né, em época de Natal, por exemplo. Então, o que você vai notar neste servidor que está ali? Um tom professoral. Ele diz o que tem na lei e mostra aquilo em senso prático. Tá? E nós vamos ver aqui daqui a pouquinho nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Além disso, a banca também valoriza a sua capacidade de, e aí é praticamente obrigatório, tá? De fazer o estudo de caso. O que é isso? Ocorre quando ela te apresenta um caso fictício. Você tem que estar muito atento, tem que ter os olhos atentos, assim como aquele servidor que vai à TV falar para o público, fica com o ouvido atento à pergunta, né, que o apresentador do programa vai fazer para ele, o repórter, para que ele possa responder de forma precisa, porque aquela resposta é ampla, é pública. Né? Então ele não pode errar aquela resposta. Então, gente, a banca vai observar se você aplica a teoria, se você chega até o caso, de que forma você encaixa. O que a gente nota na maioria das gerações, e aí por isso que muita gente entra com recurso contra a FGV, e entra indignada, que não sabe o que errou, não é? Porque aquilo que eu falei para vocês, a banca vai trazer uma discursiva e a maioria de vocês vai saber responder, essa é a verdade, não é? Porém, nem todo mundo responde dentro de todo o detalhamento que ela quer, tá? E quando ela traz caso e ainda tem os problemas, né, é que você tem que estar atento às perguntas que a banca faz para você, senão você erra, tá? Senão você erra, tudo bem? Qual, por exemplo, teve uma prova da área de trabalho, né, que acho que foi para um TRT, que a banca ela tá falando sobre um direito que uma empresa não teria, uma empregadora não teria, mas ela faz uma pergunta super simples. Ela pergunta se aquela empresa poderia, né, tentar contestar na justiça o direito, né, da obreira, o direito lá de uma obreira que está grávida e tal, que não poderia ser dispensada, né, de qualquer forma. A banca faz essa pergunta. E ela faz essa pergunta em cima de uma situação que a empresa perderia o direito naturalmente, tá? Porque a lei favorecia a obreira. A maioria das pessoas respondeu que não, que a empresa não poderia contestar, porque a CLT garante isso para o obreiro e isso e aquilo. Galera, a banca não perguntou o que a CLT trazia para a obreira, perguntou se a empresa tinha o direito de contestar. Gente, o direito de peticionar no direito é um direito amplo. Peticionar todo mundo pode, ela pode não ganhar, aí é diferente. Então era essa a resposta. Olha, o direito ao peticionamento, ela pode ser garantido por lei. Então ela pode contestar.
né? Mas de certo por certo não, né, terá êxito em sua contestação, porque a lei é clara nesse sentido em favor da obreira. Então percebam que essas jogadas vocabulares, isso sim, principalmente quando tem estudo de caso, a FGV faz bastante, tá? Então tem que ficar muito atento, porque nesse momento que você perde uma fraçãozinha de pontos, tá? E ali valia meio ponto e a outra parte 1 ponto. Todo mundo acertou a parte que valia 1 ponto. A parte do meio ponto, infelizmente, quase ninguém acertou. Tá bom? Então assim ela vai fazendo a peneira. Por isso que eu falo que vocês têm que ter muita atenção. Eu vou dar um exemplo aqui. Olha só, deixa eu só clicar aqui do lado. Isso aqui foi do ICMS do Espírito Santo, tá certo? De uma situação em que a banca vai comentar aqui, né, de uma empresa que é devedora, né, de ICMS, ela foi autuada, tá certo, pelo fisco estadual, né, e ela acabou realizando um lançamento suplementar de ofício com multa quanto à parcela do ICMS que não havia sido nem declarada e nem paga. A sociedade empresária, então, adere a um programa estadual de parcelamento em 10 vezes, né? Contudo, após o pagamento da quinta parcela, é avisada para o seu advogado, né, de que no momento do lançamento já teria consumado a decadência. Pronto. E a banca vai fazer uma pergunta bem simples mesmo, uma pergunta que é o conceito de decadência tributária, que é um basicão no direito tributário, né? E pergunta sobre a contagem de prazo. E aí o aluno, aqui todo mundo nada de braçada. Quando chega no item B, a banca vai falar, é claro, gente, que eu tô falando para quem já estudou, tá? Se você for novato que estiver assistindo o vídeo do curso, calma que você vai chegar lá, tá certo? Igual todo mundo. Em razão da livre adesão espontânea ao parcelamento da dívida, avalia os efeitos de confissão da dívida. Muita gente ficou dissertando sobre isso aqui. Porém, veja só, o caso deixou muito claro que a decadência foi alcançada. Aí você vai falar que não existe confissão de dívida. Tem que se colocar. É como se fosse aquele auditor fiscal que está ouvindo o contribuinte, não é? Ali fazendo uma consulta pública. E você está falando num veículo jornalístico público. Então você viu que ele fala sobre, olha, a minha, né, a minha dívida com o fisco, essa dívida decaiu. Né? Aí a pessoa vai e fala assim, eu queria saber sobre os efeitos da confissão da dívida. Aí você falaria o que não. Se decaiu, né, então caiu numa situação de extinção, uma hipótese de extinção de crédito tributário. E tem que explicar o que é isso. Né? Você pode até explicar os efeitos de confissão, mas sim deixar claro que você prestou atenção a este detalhe. Entendeu? Tá? Então, só para pincelar, vez ou outra acontece isso nas provas da FGV. Outra questão, podem ver, gente, que a FGV gosta sempre desse caráter de tradutibilidade, que ela tem uma análise que ela coloca todo edital dela, que além de ela analisar o acerto das respostas, ela vai analisar também a fluência, a coerência da exposição. A pergunta que eu te fiz, você me deu uma resposta coerente? Ou seja, uma resposta que combine com a pergunta que eu te fiz? Então, gente, precisão e objetividade não é uma característica assim, eu tenho que escrever de forma precisa, porque isso aqui é vamos supor, uma dica que saiu do bolso, assim, da manga, não é? É uma mágica. Não. Precisão e objetividade na hora de você responder é uma característica de qualquer prova discursiva. Porém, a banca vai ser um pouco mais radical nesse processo. Aí sim, ela vai te fazer perguntas muito simples. O problema é que às vezes nós somos acostumados, não é, a avançar muito o sinal. Então, tem que ter olhos para ver a pergunta. Assim como amanhã, quando você for auditor fiscal, você terá que ter ouvidos para ouvir também, tá bom? Então vamos lá. E a banca vai analisar então, como eu disse para vocês, a fluência e a coerência da exposição, tá bom? Normalmente ela até reserva um pontinho, a depender da quantidade de questões que você tiver lá na hora da prova. Eu acredito que essa banca vai fazer sim, acredito, tá? Pela experiência. Que ela vai dar uma questão maior, pode ser um caso, e 2 questões menores. Por quê? Porque quando você pega um conjunto, né, de provas da FGV, você tem predominância dessa estrutura normalmente, tá? É que a gente ainda não sabe o que vai, né, ainda qual vai ser a extensão de um estudo de caso ou extensão de uma questão menor que ela vai propor. Mas eu acredito que você venha ter ali uma prova um pouco mais ampla,
uma questão um pouco mais ampla, que pode ser um estudo de caso, e 2 questões menores ali, em torno de 20 linhas, 15 linhas, assim, tá? De qualquer maneira, na hora que você vai respondendo, você não pode ser fominha ao responder, você tem que responder de forma bem cadenciada, certo? Porque a banca vai analisar a fluência. E a fluência, gente, não é falar lululu, como eu estou falando nesse vídeo. A fluência vai indicar sempre uma cadência, responde uma parte, reconstrói o processo coesivo, responde outra parte, tá? Mesmo que você tenha uma resposta concentrada. É claro que, às vezes, a lei, por exemplo, traz determinadas enumerações que a gente nota que são extensas. Ok, aí só que a enumeração tem um fluxo, tá? As enumerações têm fluxo, aí é diferente. Mas quando você pega uma lei, a lei ela não tem, ela mal é dividida ali em relação, né, aos seus dispositivos. Ela tem o artigo, os incisos, daqui a pouco aparece um parágrafo, mas é um bloco. Você não pode ter esse tipo de característica de redação. Você tem que sempre escrever aos poucos. Tem que sempre se preocupar com as terminologias de área para não escrever como um burocrata, um fiscal pronto, eles não querem isso, tá certo? Porque cada vez mais a atividade de fiscalização é uma atividade, basicamente, que o cara chega ali, vai para o computador fazer basicamente quase as mesmas coisas, então eles não querem só isso, eles precisam de outro tipo também, né, de uma pessoa com capacidade, né, de percepção de situações ali dentro de uma determinada jogada. Senão o cara fica muito distrito à lei e acaba não acompanhando nada, né, e tem interpretações erradas, né, interpretações vão ser contestadas ali na área processual interna ainda, ou seja, na área administrativa. Então eles não querem trabalho, é isso que eles querem, selecionar gente com competência de percepção. Então vamos lá. E aí você tem que dar respostas, como eu disse, mais curtas, né? A discursiva faz esse filtro, ela consegue localizar esse perfil de servidor, dá respostas mais curtas, intervalo e tal. Tanto que é uma banca que valoriza muito, gente, ó, isso aqui, vírgula, pois. Tá? É lógico que eu coloquei o pois aqui, mas é qualquer conjunção explicativa causal, tá bom? Ela valoriza toda a tentativa quando você expõe alguma coisa e explica. Ou quando você trabalha muito com mecanismos como esse aqui, ou seja, isto é, que é a capacidade de refletir e reescrever. Então eles percebem esse comando, tá? E portanto, se eu falo para vocês que é o que acontece nas provas dos alunos, né, que são aprovados em concurso, a gente olha, eles conseguem colocar isso de forma muito clara. Vamos mais. Então, pessoal, aqui essa informação que a nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra abordagem tangencial, isso que vem todo edital para concurso público, né? A banca, isso aqui não muda nada. A prova deverá ser manuscrita de forma legível, use qualquer letra, mas sempre legível, sendo obrigatório de caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Eu sempre recomendo tinta preta porque as provas são digitalizadas e na digitalização você perde um pouquinho, tá? Sempre perde um pouquinho. Então um acento não pode ficar muito claro, uma vírgula pode não ficar muito clara. E como a banca pode reservar um pontinho lá da tua discursiva para correção de português, nem sempre ela faz essa reserva, mas se você tiver mais de um exercício, ela vai fazer isso, né? Naturalmente. Então você tem que estar ali muito atento, tá? A essa questão. E material sempre muito transparente, gente. Não pode ser nem essa carga opaca que vocês estão vendo aqui, que é essa carga amarelinha. Tem que ser transparente mesmo. Eu falo, uma bique ponta média resolve sua vida. E na avaliação da prova de escrita discursiva, o único documento válido, né, são as folhas definitivas. Eu sempre falo, se você tiver prova objetiva acontecendo com discursiva, que isso vai acontecer na receita, sem dúvida alguma, né, a discursiva deve ocorrer à tarde ou ocorrer pela manhã. Geralmente a banca tem preferência pela manhã, ela já costuma jogar a discursiva muito junto com a prova de conhecimentos gerais. Claro que ela varia isso de concurso para concurso, né? Teve um concurso físico, por exemplo, foi à tarde e tal, mas eu sempre chamo a atenção dos alunos para esse detalhe. Façam primeiro a discursiva. Por quê? Ontem mesmo uma aluna, né? Aluna veterana, não era pra ter cometido esse erro. Falou que foi fazer prova e que aí eu perguntei, uma aluna que já ia bem na discursiva, não ficou tranquila e deu essa bobeira porque já é servidora pública, na verdade. E ela falou, ai, não deu tempo de fazer a discursiva. Falei, como não, criatura? Ai, porque eu fiquei agarrado com a prova objetiva.
Não, né? A gente começa pela discursiva, nem que seja o rascunho. Por quê? Porque para não se atrapalhar e depois ter tempo. Outro na semana passada falou que fez o quê? Que deixou para fazer a discursiva ao final. Como ao final eles entregam o caderno da folha definitiva, ele sem querer fez o rascunho todo na folha definitiva, teve que entregar aquilo, tá? Que não devia estar bom, nem um pouco bom. Então acontece, parece que não, mas acontece. Vamos pegar aqui um modelo para eu te mostrar o que acontece com o FGV na prática, tá? Então, por exemplo, o FGV cobrar o simples assim, porque é uma norma concentrada, tá? LC 123 aqui é uma norma concentrada. Então, nós temos aqui, olha só, por conta da crise econômica, um fato hipotético, a Receita Federal estima que 200 mil contribuintes do Estado X solicitam inclusão no Simples, quer dizer, um número bem hipotético, né? Bem mais alto que isso. Em um levantamento feito pelo Fisco para análise das condições de enquadramento no Simples, houve a seguinte classificação de 100 mil contribuintes referidos. Gente, eu passei a limpo, mas desculpem, é muito tempo de trabalho, a gente até acaba pulando algumas coisinhas aqui, ó. A edição vem que eu tô lendo em voz alta. Então, houve a seguinte classificação de 100 mil contribuintes que querem ser enquadrados aí, estão peticionando enquadramento no Simples. Os contribuintes do grupo tipo C, a maioria deles, são contribuintes que estão em situação irregular junto ao fisco estadual. Veja que a banca fala fisco estadual na tentativa, né? Então você tem que ficar atento. Já os do tipo D, né, que é a minoria, são contribuintes que têm renda bruta anual de 360 mil reais, né? Aí você fica atento, é uma hipótese de enquadramento, e atuam como representantes comerciais de empresas estrangeiras. Opa, uma hipótese de vedação, tá? Aí, naturalmente, a banca vai aproveitar. Ela vem, ó, discorra com base na legislação, na jurisprudência sobre o seguinte. Vamos lá. O que é o Simples Nacional? A banca te fez uma pergunta, ela pode fazer perguntas óbvias assim? Pode. Você vem e fala, o simples é, né? É isso. Quando te pergunta uma coisa, o que é, é. A gente não fica enfeitando, tá, gente? Ai, trata-se. Não disso, tá bom? Ó, que contribuintes podem dispor de tratamento jurídico oferecido pela Lei Complementar 123, né? Aí você vem aqui e tal, ó, para dispor de tratamento jurídico oferecido pela LC 123, o contribuinte precisa ter receita bruta anual consoante os limites impostos pela lei. Calma. Então veja que primeiro vem uma resposta objetiva, depois é que você detalha. Você tem que ter essa perspicácia. Primeiro eu vou responder para aquele contribuinte ouvinte leigo, como se fosse, tá? Já falando com o cidadão comum, olha, para você enquadrar, a primeira regra é o quê? Ter uma receita bruta consoante com o que preconiza a lei. Aí o que a lei diz? Aí você traz os valores dessa receita bruta, ok. A maioria de vocês vai parar aqui, tá? Vai parar aqui. É claro que você tem que olhar, cuidado com a pergunta, tá? Porque aí o aluno começa a responder assim, mas não pode o contribuinte que tem aquilo, não pode o contribuinte que tem aquilo. Não, primeiro ela te perguntou qual que é a regra para ter um tratamento jurídico, tá certo? Ou seja, o requisito para isso, tá? Então vamos supor que tem uma regra única. Então você trouxe aqui para mim, ou pelo menos uma regra que está enquadrada dentro do que foi questionado. Ok, a maioria vai parar de responder aqui. Uma minoria vai olhar para o caso. Vai ficar olhando para o caso toda hora. E tem que lembrar, olha, eu estou esclarecendo um caso. Então, no caso em tela, em tese, a priori, por que em tese, por que a priori, por que a princípio, ou seja, no primeiro momento, né, em tese também é em princípio, tá, gente? Quer dizer em lei. Mas eu falo a princípio porque é o primeiro momento, né? Estariam, o verbo no futuro do pretérito indicando a possibilidade, quer dizer, haveria possibilidade sim de aqueles contribuintes pertencentes a qual grupo? Ao grupo do tipo D, não é? Que oferem esta renda de 360 mil, estarem enquadrados no Simples. Então, a princípio, sim, eles estariam na condição de microempreendedores, tá? E sempre, ó, explicar, pois oferem renda bruta, tá vendo? Mesmo que você note assim, eu estou sendo muito prolixo. Se você sentir que está sendo prolixo, você está no caminho certo, tá bom? Da discursiva para nota alta. Perfeito? E aí, Júlia, mas o padrão de resposta, uma vez falou isso comigo, o padrão de resposta da banca não é prolixo. Eu falei, cara, padrão de resposta não é discursiva. Certo? Quando a banca fala em fluência, ela fala em coerência, aquilo não vem no padrão de resposta. Tá bom? Ela não vai fazer redações prontas.
A FGV tem padrões de resposta mínimo, mínimo. Por que ela faz padrões de resposta com essa natureza, não é mais minimalista? É o que ela faz para a OAB, por exemplo, tá? Então é sempre assim. Então vamos lá. É válida a restrição à adesão ao Simples Nacional? Ah, não, perdão, antes disso. Você trouxe aqui uma regra de adesão. Em tese, o pessoal do grupo D estaria enquadrado pela renda. Aí, mesmo que a banca não tenha te perguntado, você tem que ter maldade. Eu tenho que falar daquilo que não pode ser enquadrado, porque há um aspecto daquele grupo que não denota enquadramento. Então eu venho, ó, ademais, importa elucidar que, não obstante o enquadramento em razão da renda, não é? Há diversas vedações para dispor de benefício jurídico diferenciado proposto pelo Simples. Veja que você, sendo um fiscal bem claro, um auditor fiscal com uma linguagem clara, você diz, olha, há diversas vedações, porque você vai deixar claro que não é só aquela da qual você está falando. E aí você entra. Entre estas vedações se inclui a pessoa jurídica que seja filial, sucursal, não é? De pessoa jurídica que tem sede no exterior, ou seja, sede fora do Brasil. Respondeu isso aqui? Respondi. Vá ao caso em tela, tem que tirar a conclusão. Portanto, no caso em tela, no caso em análise, embora haja contribuinte com a renda bruta anual que denote enquadramento, né, dentro do Simples Nacional, a vedação desses contribuintes, eles não poderão ingressar. Por quê? Porque, de acordo, né, com a classificação desses contribuintes, né, eles são representantes de empresas comerciais estrangeiras. Então é só você voltar ao caso e trazer a justificativa, tá? Então eu vi que a prova não é difícil não, tá bom? Tendo um pouquinho de conhecimento, escrevendo com calma, você chega lá. Aí a banca pergunta, é válida a restrição, a adesão ao Simples Nacional se tratando de contribuinte que possua débitos com a Fazenda Estadual cuja exigibilidade não esteja suspensa? Então você vai pegar aqui os contribuintes do grupo C, que são contribuintes que têm, não é, dívida com o fisco estadual, deixou bem claro. Então você vem aqui, bonitinho, né, que é a tua análise final, e diz o quê? Por fim, salienta-se que há restrições, né, tem que ser resposta bem objetiva mesmo, para o ingresso no Simples de contribuintes com débitos com a Fazenda Estadual, né, que não tem a sua exigibilidade suspensa. Pode falar onde está essa restrição, geralmente a banca não pede detalhamento da norma, às vezes o aluno nem apresenta, tá? Geralmente não pede. E aí você trouxe aqui o que estava na norma. Mas como eu digo para vocês, a FGV gosta de assuntos que estejam na crista da jurisprudência. Não é que você tenha que saber jurisprudência, mas é só para você saber de onde ela vai tirar o assunto. Até porque ela tem um caráter muito reflexivo. Então você vai ter a oportunidade, mesmo não sabendo jurisprudência, de fazer uma interpretação, tá? Bastante plausível. E aí você pode reforçar, não é? Sabendo naturalmente qual é o tribunal responsável, pelo menos, reforçar esse entendimento, tá certo? Ó, é com base nesse dispositivo que se firmou o entendimento do Superior Tribunal Federal de que não há ofensa aos princípios, né, da isonomia e da livre concorrência. Perceba sempre que a justificativa é sempre a Constituição, né, de preferência, então porque está analisando a constitucionalidade da coisa toda. Então, você tem que ficar esperto com isso, ou mesmo, né, de sanção de caráter político, ao vedar, tá certo, ingresso de contribuintes devedores no fisco em regime tributário especial, que daria a estes vantagem competitiva e igualdade aos que cumprem pontualmente suas obrigações tributárias. Portanto, no caso em comento, não é? Então, você voltando ao caso, os contribuintes do tipo C não poderão ingressar no Simples, na medida, ó, vírgula, sempre aquele pois, né? Na medida em que é o pois, tá? Não é a medida que, na medida em que se encontram em situação irregular junto ao fisco. Então você volta ao caso e traz, tá? Então perceba que é sempre esse caminho, tá, gente, que a banca vai adotar nas suas discursivas. Pessoal, assim que sair o edital, eu vou vir aqui naturalmente, né? Eu vou preparar uma aula. Vou tentar fazer isso em forma de live, tá? Eu vou deixar, se vocês quiserem saber, entre aqui em contato com o curso. Né, assim, se edital, qual vai ser a data que eu vou agendar isso. Ó, atendimento, turma de redacão@gmail.com. Eu vou fazer um aulão aqui no YouTube mesmo, tá? Se eu não conseguir fazer ao vivo, vou fazer gravado. E vou dar oportunidade para algumas correções, assim, com preço bem, bem tranquilinho mesmo, que é só para ver se você escreve dentro do padrão FGV, tá bom? Limitado, vou colocar ali um limite, porque quem vai corrigir? Eu mesma,
Para depois, noutra aula, aí você vai colocar lá um codinome, eu vou fazer essa orientação, tá? De como fazer isso, para ver. Aí na outra aula que eu marcar, eu vou ler algumas dessas discursivas, mostrar pontos de fragilidade, perdão, pontos de acerto, pontos que precisam ser melhorados, tá? Então fiquem aqui bastante atentos ao canal, né? Se inscrevam, curtam esse vídeo porque é pro YouTube localizar vocês aqui, tá certo? E assim que sair o edital, se você não conseguir me acompanhar no canal, você pode perguntar aqui no atendimento, porque eu vou lançar nesse dia o promocional, vai durar 24 horas para me enviar esse texto, e depois vou marcar o dia da correção. É claro que a correção é feita de forma anônima, tá certo? Não prejudica ninguém, é só mesmo para você entender ali o que tá faltando, tá? Lembrando que nem sempre eu corrijo, por exemplo, meu próprio projeto mesmo eu não corrijo, eu tenho um pessoal que trabalha comigo há muitos anos que corrige, tem toda uma orientação do pessoal que elabora as questões, tem a minha orientação também, que é ali que eu fico bastante em cima desse processo todo. Mas neste dia eu vou fazer isso, e no curso eu vou fazer alguns comentários também sobre correções, tá? Quem tá comigo no curso, naturalmente, vamos esperar sair o edital pra gente pegar o caminho da reta ali, da aprovação, pra gente trabalhar de forma bem precisa, tá bom? Beijo grande pra vocês e até o nosso próximo encontro.